Olá, como vão? Tudo bem? Vamos prosseguir com nossos estudos matemáticos. Hoje a gente vai falar a respeito, continuar o assunto aumentos e descontos, né? Nós estamos falando sobre porcentagem, esse já é o nosso quarto vídeo de uma série. Vamos continuar fazendo vídeos sobre porcentagem para que a gente possa ter uma compreensão abrangente do assunto, começando devagar, com exemplos simples, para que a gente possa compreender o máximo possível e dominar esse assunto que é tão recorrente em concursos, em provas, e que a gente precisa usar sempre até no dia a dia, né? Que é importante para a gente. Então, hoje a gente vai continuar o assunto de aumentos e descontos, mais especificamente variação percentual. O que é isso aqui? Já vamos entender com um próprio exemplo, tá? Então vamos lá. Um tipo de problema que sempre temos aqui em porcentagem é esse aqui, ó. Se uma pessoa que pesava 80 quilogramas engordar e passar a pesar 84 quilogramas, qual a porcentagem referente ao aumento de peso? Certo? Então, a pessoa pesava 80 quilos. Na verdade, isso aqui é a massa dela, né? Não é o peso. A palavra certa é massa. Mas, enfim, no dia a dia a gente fala peso. Ela pesava 84 quilogramas, ou melhor, pesava 80 quilogramas, engordou, passou a pesar 84 quilogramas. E a pergunta é, qual é a porcentagem referente ao aumento de peso? Aumentou quantos por cento? É isso que o problema quer saber. Então, essa situação aqui é diferente daquelas anteriores, em que eu dava para você, por exemplo, o valor. Por exemplo, meu salário é 3 mil reais, um exemplo. O salário de uma pessoa qualquer é 3 mil reais. Aí ela passa a ter um aumento de 10% no seu salário. Qual é o novo salário? Ou então, eu faço duas perguntas. Qual é o aumento, o valor do aumento? E depois, qual é o novo salário depois do aumento? Esse é um tipo de problema que nós vimos no vídeo anterior, vídeo 3, terceiro vídeo dessa série. Então eu te dava, o salário era 3 mil reais, houve um aumento, houve uma majoração. Essa palavra acho que nós nem falamos no vídeo anterior, mas enfim, majoração também significa aumento, tá certo? Houve um reajuste, tá certo? Tudo isso aqui também é aumento, crescimento, aumento. Então, o salário, normalmente a palavra que se usa é reajuste. Houve um reajuste salarial, digamos, de 10%. Se o reajuste foi de 10%, eu pergunto, qual o valor do aumento? De quanto foi esse aumento? Eu vou calcular 10%. 10% é só deslocar a vírgula, uma casa para a esquerda, certo? Então, o aumento, o valor do aumento é de 300 reais. Nesse caso, se essa fosse a pergunta, certo? E o novo valor, o novo salário? Novo salário seria o quê? 3 mil mais o aumento de 300, 3.300, certo? Esse foi o tipo de pergunta. Eu aqui nesse tipo de problema aqui, no vídeo anterior, eu digo para você qual foi a porcentagem de aumento. Eu te dei a taxa percentual do aumento. Agora, nesse tipo de problema, eu não informo a taxa percentual de aumento. Eu pergunto qual é a taxa. Eu digo para você qual era o valor antes e depois qual era o valor. Digamos que a sua mesada fosse de 80 reais, um exemplo. E aí passou para 84 reais. Eu já disse para você qual é a nova mesada. Eu estou dizendo para você qual é a nova mesada. Qual era a anterior e qual é a nova, a atual. E aí eu pergunto, houve um aumento aqui, certo? Houve um aumento. De quanto foi esse aumento? De 4 reais. Se isso aqui fosse reais, o aumento seria de 4 reais. Certo? E agora, qual foi a taxa percentual de aumento? Ou qual foi o percentual do aumento? É isso que nós vamos aprender a calcular aqui, tá certo?
nesse caso agora. Agora eu quero saber qual foi o percentual. Antes eu dava o percentual e queria saber qual foi o aumento e qual o novo valor. Aqui não, eu te dou o valor anterior, o novo valor e quero saber qual foi a taxa de aumento. Ou a taxa de desconto, se for o contrário, né? É o que nós vamos ver também aqui. Então vamos lá, o que acontece? A pessoa pesava 80 quilogramas, passou a pesar 84, então o que aconteceu? Houve um aumento. Olha só. Houve um aumento de peso. Qual foi o aumento de peso? Ora, de 84 menos 80 igual a 4 quilogramas. Esse foi o valor do aumento. Houve um aumento. De quanto foi esse aumento? De 4 quilogramas. Claro, esse aumento é em relação ao valor inicial, tá certo? Esse aumento de 4 quilos é em relação ao valor inicial. Beleza? Aí o que acontece? Se for um aumento de 4%, eu pergunto a você, qual foi a fração? Se eu estou perguntando a você qual foi o percentual de aumento, olha só, qual a porcentagem referente ao aumento? Eu estou perguntando o percentual de aumento. Qual o percentual de aumento? Qual a porcentagem referente ao aumento? Não é isso? Qual é a taxa percentual de crescimento? A taxa percentual de aumento? O percentual de aumento? Certo? A porcentagem referente ao aumento. São expressões que a gente pode usar, né, numa situação dessa. Se eu estou te perguntando o percentual de aumento, você vai escrever uma fração, como nós vimos nos vídeos anteriores. Se eu estou te pedindo, no vídeo 2 a gente viu isso. Se eu quero a porcentagem de mulheres, mulheres no numerador, a quantidade de mulheres no numerador. Se eu quero a porcentagem de aumento, aumento no numerador, certo? Então eu vou escrever uma fração referente ao aumento. Fração do aumento. A fração do aumento de peso foi o quê? Ele aumentou 4 em relação aos 80. Esse é o aumento em relação aos 80, certo? E aí, né, qual é o percentual? O percentual de aumento você vai tirar a partir dessa, vai calcular a partir dessa fração, certo? 4/80. Veja, se eu pergunto a você qual o percentual de aumento, você escreve uma fração. Como esse aumento é em relação ao valor inicial, ao peso inicial, é em relação a esse peso inicial que eu vou escrever a fração, certo? E agora eu passo isso aqui para uma fração centesimal, certo? Olha só. Eu vou dividir o numerador por 4 e vou dividir o denominador por 4. Eu vou encontrar 1/20, certo? 1/20, melhor dizendo. E aí agora eu multiplico por 5 aqui, ó, e por 5 aqui. Por que por 5? Porque eu transformo isso aqui numa fração centesimal, 5 centésimos, que é a mesma coisa que 5%. Tá certo? Aqui, ó, 5% de aumento. Qual foi a taxa percentual de aumento? 5%. Qual foi o percentual de aumento? 5%. Qual foi a porcentagem referente ao aumento? 5%. Tá certo? Ou seja, agora, o mais importante aqui, uma dica, né? Uma dica, quando a gente está falando de aumento, quando eu informo a você dois valores, o valor inicial e o valor final, e quero saber qual foi a taxa da variação, porque houve uma variação de valores aqui, certo? Antes era 80, passou a 84, então houve uma variação. E eu quero saber o percentual dessa variação. Por isso eu chamo de variação percentual. Ou qual é o percentual da variação? Essa variação pode ser para mais ou para menos. Se houve um aumento,
eu quero saber o percentual de aumento, né? Ou a taxa percentual de aumento. Se houve uma redução, eu quero saber qual é o percentual de redução ou percentual de desconto, seja lá o que for, depende da situação, tá certo? Então, é sempre, a dica é, eu te dou dois valores, o inicial e o valor final. O denominador da fração, para você saber a porcentagem, tem que ser 80, não pode ser 84. Porque o aumento, nesse caso aqui é aumento, foi em relação ao valor inicial. Se é em relação ao valor inicial, que eu estou querendo saber, então o valor inicial tem que vir para o denominador. Cuidado para não confundir, não colocar 84 só porque 84 é maior, enfim. Porque você tem que saber o aumento foi referente a que valor? Houve um aumento em relação ao valor anterior. Sempre a redução ou o aumento é em relação ao valor inicial. Então esse valor inicial vem no denominador, certo? E presta atenção, quem vem no numerador? Nem 80 nem 84. Por quê? Porque eu estou pedindo a porcentagem de aumento. Quem vem no numerador é o aumento. Percentual de aumento, aumento no numerador, certo? Esse aumento foi em relação a que valor? Em relação a 80, então 80 vem no denominador. Perfeito, tranquilo, isso tudo nós já vimos. Na verdade, esse assunto aqui é uma aplicação do segundo vídeo que a gente fez, né? Que a gente falava, eu tenho um círculo que foi dividido em 4 partes iguais, 3 dessas partes foram pintadas de verde. Qual é o percentual de verde? Qual o percentual do círculo que está pintado de verde? Ora, se é o percentual de verde, a quantidade de verde no numerador, 3 dos 4, 3 quartos, isso é 75%. É a mesma coisa, certo? Se eu quero saber o percentual de aumento, aumento no numerador. Só que agora a gente está contextualizando novamente, é uma espécie de problema bastante recorrente, que aparece bastante, falando de aumento, de reajuste, todas essas palavras que a gente já viu. Né? Se você quer lucro, por exemplo, o comerciante comprou a mercadoria por R$ 80, mas ele está vendendo por 84. Eu estou te dando os dois valores. Qual foi o percentual de lucro? O percentual de lucro, 5%. Lucro é aumento, né? Isso não aumentou aqui? Ele teve um lucro aqui de 5%. Dificilmente um comerciante teria um lucro apenas de 5%. Não dá nem para pagar as taxas, né? Enfim, mas citando como exemplo, né, eu poderia usar isso aqui como um lucro, numa situação de lucro. Poderia ser uma multa, por exemplo, nós falamos no vídeo anterior, não é verdade? A conta seja lá do que for, uma conta de luz era R$ 80, mas devido ao atraso você pagou 84, você teve uma multa de R$ 4. Qual o valor da multa? R$ 4. Qual a taxa da multa? Qual o percentual da multa? 5%. Tudo isso nós já tínhamos visto, né? Então, você pode aplicar aqui, só que agora eu estou te dando os dois valores, o inicial e o final. E é sempre em relação ao inicial que você vai calcular. O inicial sempre, o valor inicial, o anterior, sempre no denominador, tá certo? Agora, eu poderia perguntar para você, né? E se fosse uma redução, né? Se a pessoa perdesse peso, vamos dizer assim, por exemplo, aqui, ó. Se a pessoa pesava, se uma pessoa que pesava 84 quilos, emagreceu, vamos colocar aqui, emagreceu e passou a pesar 74 quilos. E passou a pesar 74 quilos. Qual a porcentagem referente à redução de peso? Qual
Qual a porcentagem referente à redução de peso? Ela perdeu peso. Qual foi a porcentagem? Mesmo tipo de problema. Né? Se eu estou perguntando a você qual é a porcentagem da redução, a porcentagem da diminuição, então a redução no numerador. Tá certo? Estou pedindo a porcentagem, eu vou escrever uma fração. Tá certo? Então, olha só. Na verdade, aqui a gente vai fazer assim, ó. Qual foi a redução? O valor da redução. A redução foi de 80 menos 74. Tá certo? 6 quilogramas. Essa foi a redução de peso. A redução de 6 quilos. Houve uma redução de 6 quilos. Qual foi a taxa percentual de redução? Não é isso? Qual foi o percentual de redução? Ó, se eu quero saber o percentual, eu escrevo uma fração, certo? Qual vai ser essa fração referente à redução? A fração da redução é redução em relação ao valor anterior, o valor inicial. Sempre valor inicial no denominador. Tá certo? E aí eu vou calcular aqui o percentual de redução. Percentual de redução, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fração e vou fazer o quê? Eu posso simplificar a fração aqui, no caso, por 2. Numerador e denominador por 2, aqui daria 3/40, certo? Só que isso aqui eu não conseguiria diretamente, vamos dizer assim, passar para 10 ou para 100. Até dá para fazer isso, forçando um pouco a barra, eu falo daqui a pouco. Mas aqui eu faria uma divisão. Basta dividir 3 por 40. Se você fizer a divisão aqui no cantinho, 3 dividido por 40, você vai ver que vai achar 0,075. 75 milésimos. Então, isso aqui dá 75 milésimos. É um número decimal. Para passar para porcentagem, eu desloco a vírgula 2 casas para a direita. Então, isso aqui é exatamente 7,5%. Esse aqui, 7,5%, foi o valor da redução de peso. Perdeu 7%, 7,5% de peso. Tá certo? Foi isso. Exatamente isso. Da mesma forma que poderia ter sido o quê? Um prejuízo. Tá certo? Ele comprou a mercadoria, o comerciante comprou a mercadoria por 80, teve que vender por 74 porque ninguém comprava mesmo. Para ele não vender nada, não perder 80, ele vendeu por 74 e perdeu só 6. Mas teve um prejuízo. O prejuízo foi de R$6. Se fosse reais isso aqui, o prejuízo teria sido de R$6. Teve um prejuízo. Ele teria um prejuízo muito maior se não tivesse vendido por 74. Ele teria um prejuízo de 80, porque não vende mesmo. Ele preferiu vender por um preço menor, dar um desconto, e aí ele acabou vendendo, mas teve um prejuízo. O prejuízo ele perdeu. Prejuízo de R$6 aqui, certo? E qual foi o percentual do prejuízo? 7,5% de prejuízo. Tá certo? Então, mesma coisa, podia ser um abatimento, numa bolsa, né? Por exemplo, a bolsa custa 80 reais, bolsa, seja uma carteira, custa R$80, e aí o comerciante resolveu dar um abatimento, não está tendo prejuízo. A bolsa custa 80, é o preço de tabela, ele vende por 80, já com lucro. Mas ele quis reduzir, ainda mantendo o lucro dele, mas ele quis reduzir, reduziu, deu um desconto, um abatimento, as palavras desconto, abatimento, deu um abatimento de R$6, ou um abatimento percentual de 7,5%. Qual foi a taxa de abatimento? Ou a taxa de desconto? 7,5%. Tá bom? Sempre essa mesma situação. Então, basicamente é isso aí. Agora, uma coisa importante aqui, quando a gente aprende essa questão de aumento, o percentual de aumento, é a gente entender porcentagem. Deixa eu apagar aqui. Vou aproveitar. Vou aproveitar o ensejo, aproveitar a situação,
para ajudar a compreender mais um pouco o significado de porcentagem, a necessidade, por que a porcentagem é importante, em que ela nos ajuda. Né? No dia a dia nós já estamos vendo aqui mais um outro exemplo. Eu posso perguntar para você assim, um desconto, vamos dizer assim, um desconto de R$ 1 é um desconto grande ou pequeno? Essa pergunta é muito importante para quem estuda porcentagem, né? Nós precisamos entender porcentagem e adquirir essa cultura. Um pouco de cultura matemática é essencial, até na vida profissional, né? E você precisa compreender o significado, não é só fazer mecanicamente exercício, mas entender o significado. Então, por exemplo, eu pergunto, R$ 1 de desconto. Tá, o vendedor te deu R$ 1 de desconto. Isso é um desconto pequeno, ínfimo? Poxa, só R$ 1. É grande ou pequeno desconto? A resposta é depende. A porcentagem vai te dizer. Ela vai ajudar você a entender isso. Por exemplo, um exemplo, se você está comprando um bombom, vamos dizer assim, um bombom. Se um bombom custa R$ 1,10, um exemplo, ele te dá um desconto de R$ 1 no valor do bombom, você vai pagar 10 centavos pelo bombom, é isso mesmo? O bombom custa R$ 1,10. O comerciante vai te dar R$ 1 de desconto, você vai pagar 10 centavos pelo bombom, você vai até desconfiar do bombom, não sei que esse bombom já passou da data de validade. É estranho, no mínimo estranho, mas isso é um desconto enorme. Você tem essa sensação. Você pode achar que R$ 1, o valor absoluto, né, pensando em R$ 1, isso é um desconto pequeno. Mas depende. Se custa R$ 1,10 e você tem um desconto de R$ 1, passou para 10, olha só. O bombom, esse aqui era o preço inicial, certo? Depois, valor com desconto. Valor com desconto. Valor já com desconto. 10 centavos. Isso é um baita desconto, certo? Se eu te perguntar assim, qual foi o percentual de desconto aqui? A taxa de desconto aqui, ó, para você calcular, você tem que fazer o quê? Se não é o valor inicial, esse vai no final. Tá certo? Aqui, ó. 1,10 ou 1,1. Para fazer conta, não preciso desse zero aqui na parte decimal, certo? E o desconto não foi de R$ 1? Se você fizer essa conta aqui, ó, isso aqui vai dar aproximado, tá? Vamos aproximar aqui, ó. 90% de desconto, 91%. 91% de desconto. Vou escrever melhor aqui. Isso aqui dá aproximadamente 91%. A comerciante deu 91% de desconto. Isso é um baita desconto. Ninguém dá desconto de 90%. Então você pode dizer que R$ 1 é pouco, é um desconto pequeno, mas depende da situação. Aqui, não. Aqui é um baita desconto, tá? Um desconto de R$ 1 é grande ou pequeno? Depende. Usa o percentual, para isso que existe porcentagem, também para te ajudar nisso. Você tem uma noção de quanto esse desconto de quanto foi esse desconto proporcionalmente ao valor. Na verdade, a porcentagem ela mostra uma relação, a relação entre um valor e outro. A relação aqui é de 91%, 91 centésimos, tá certo? 91%. Esse foi um desconto muito grande. Então, R$ 1 um desconto grande ou pequeno? Depende. Aqui seria um baita de um desconto. É um desconto grande. Mesmo sendo R$ 1, o valor não diz nada. A porcentagem, ela mostra para você se foi grande ou pequeno. Tá certo? E da mesma forma, por exemplo, agora, se fosse uma outra situação, um desconto de... Agora, em vez de bombom, vamos dizer assim, você está comprando, sei lá, um celular, vamos dizer assim. Aí, assim, por exemplo, R$ 800 de um celular.
celular, R$ 800. O vendedor te dá um desconto de R$ 1. Aí realmente é um desconto muito pequeno. Se você fosse fazer, se ele te dá um desconto de R$ 1, não é isso? Então, a fração seria essa aqui, certo? Isso aqui, ó, aproximadamente 0,12%. Aproximadamente isso aqui. 0,125%. Isso aqui não é nem 0,5%. Se fosse 1%, olha só, se fosse R$ 800, se fosse 10%, seria R$ 80 de desconto. Se o desconto fosse de 10%, seria R$ 80. Tá certo? Se fosse de 1%, seria um desconto de R$ 8. Mas a gente deu um desconto de R$ 1 só. Só te deu um desconto de R$ 1. É muito abaixo de 8, que seria 1%. 1% de desconto seria R$ 8. Ele te deu um desconto de R$ 1, quer dizer, isso aqui é muito pouco. Então R$ 1 aqui realmente é muito pouco, mas aqui é um grande desconto. Essa é uma discussão importante, né? Para quando a gente estuda porcentagem, para entender. A mesma coisa é você podia achar que R$ 500 é um grande desconto. E R$ 500 é um grande desconto? Poxa, o vendedor me deu R$ 500 de desconto. O vendedor me deu R$ 500 de desconto. É um grande desconto? Depende, novamente depende. Ué, se o preço era R$ 800, de novo, R$ 800, e você teve um desconto de R$ 500, isso é um baita desconto. O desconto, o percentual, a taxa percentual de desconto ela foi o quê? O desconto sobre... Isso é um grande desconto. Ele te deu um desconto aqui, ó. Eu posso simplificar aqui. Isso aqui é 0,625, ou seja, isso aqui é 62,5%. Isso é um baita desconto. Desconto de 60% é muito desconto, muito mais do que a metade, né? A metade seria R$ 400. Já passou da metade, 62% de desconto. É um grande desconto. Agora, se você está comprando, né? Digamos, se aqui fosse uma bicicleta, agora você está comprando um carro de R$ 80 mil, R$ 500 em cima de 80 mil, é um desconto ínfimo, é um desconto muito pequeno. Isso aqui daria aproximadamente, se fosse... aproximadamente aí, ó, porque é mais ou menos isso aqui, mas ia dar isso, ó. Vou arredondar aqui, tá? 63, né? Podia ser 63%. Isso aqui é um pouco mais que 0,5%, chegou nem a 1% de desconto, tá certo? Então, essa aí mais ou menos é a ideia, né, do vídeo de hoje. O que a gente falou aqui? Em relação ao vídeo anterior, esse é o quarto vídeo. Em relação ao terceiro vídeo, nós vimos que naquele anterior eu dizia para você, há um desconto de 20, meu salário foi reajustado, por exemplo, um aumento em 10%. Qual foi o valor do aumento? Qual é o novo salário? Mas eu dei para você a taxa de aumento. Agora não, eu não te dou a taxa de aumento, eu quero saber qual é a taxa de aumento. Eu te dou o valor inicial e o valor final. E quero que você descubra qual é a taxa, ou de aumento ou de redução. Tá certo? Esse é um outro tipo de problema. Tá bom? Então, novamente, nós fizemos uma folha de exercício, ela está aqui na descrição do vídeo, né? O link é só você clicar, baixar a folha, fazer o exercício. E qualquer dúvida, posta as suas dúvidas aí nos comentários, tá bom? Um abraço.